Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e estamos em mais uma videoaula, tá bom? De explicações das atividades da semana 26 a 30 de outubro. Então, vamos iniciar então com o livro didático de língua portuguesa. Peguem os seus livros também, dando início na página 151. E os conteúdos que iremos estudar em português nessa semana é continuação da semana passada, tá bom? Referente à história do sapo com medo d'água. E vamos ver sobre os verbos, tá bom? Sobre os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Passado, presente e futuro. Então, sabendo que os verbos é tudo aquilo que indica uma ação, a gente vai presenciar aqui nas atividades momentos em que os verbos estarão no passado, em que vocês terão que trocar os tempos verbais para o presente ou para o futuro, tá bom? Então, dando continuidade nas atividades da semana passada, vai para a página 151, atividade 4, está escrito assim. No trecho a seguir, pinte as palavras que indicam o tempo passado. Então, indica verbos, né? Só que no passado, eu já deixei aqui grifado para vocês, vai servir como referência. E em outras atividades também eu deixei um pedacinho da atividade feita, para quê? Para vocês terem um modelo, para vocês não ficarem perdidos, porque é um conteúdo que não é tão fácil assim. Então, eu já deixei um modelinho para vocês irem em seguida. Vamos para o trecho. Eles foram, indica o quê? Que alguém foi para algum lugar, então é um verbo. Pegaram, indica que alguém pegou alguma coisa, então é o verbo. O sapo por uma perna e tibum, rebolaram, outro verbo, indica que rebolaram, alguém rebolou. Lá no meio. O sapo mergulhou, indica que alguém ou algo mergulhou, né? Ato de mergulhar. Veio também o outro verbo, o último verbo que temos. Todos esses verbos, quais são os tempos verbais? Passado. Por quê? Porque já aconteceu, tá bom? Presente acontece no agora e futuro é o que ainda vai acontecer. Então, pintem essas palavras aí no livro de vocês. Vamos para a atividade 5. Nessa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse mesmo trecho da atividade 4, só que vocês vão mudar os tempos verbais. Aqui é passado. Na atividade 5, pede para vocês reescrever esse trecho, só que no presente, ou seja, está acontecendo agora. Como eu deduzi que vocês teriam um pouquinho de dificuldade, então eu deixei a metade da frase escrita e o resto para vocês completarem, tá bom? Então, sabendo que é esse trecho aqui da atividade 4, no presente ficou assim, ó. Eles foram? Não, eles vão. Eles pegaram? Não, tá acontecendo agora. Então, eles pegam ou pega, se fosse no singular, mas como é no plural, então eu não posso falar ele vai, pega. Por quê? Porque não é no singular, no plural, tá bom? Então, ó, eles vão, pegam o sapo por uma perna e tibum, rebolam lá no meio. Então, até aqui está a frase, né, do trecho anterior no mesmo sentido, só que trocando os verbos do passado para o presente. E aqui vocês irão continuar, ó. O sapo, no passado, é assim. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando satisfeito. Então, vocês vão mudar esses verbos para o presente, tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês fizessem, tá com dúvida, não escreva não sei, tenta fazer, tenta pensar, tá bom? Porque é assim que a gente aprende, é refletindo, tá bom? Lendo muito. Qualquer dúvida, me procurem, mas não deixem de assistir, ok? Agora vamos para a atividade 6. Nessa atividade, vocês irão transcrever essa frase para o futuro, que está escrito. Agora, imagine que você ouviu que os meninos disseram que iriam fazer com o sapo. Né? Então, você corre para casa e conta para seus pais. Então, vocês têm que entrar nessa cena. Imaginam essa situação. O que vai acontecer? Como ficará o mesmo trecho do futuro, reescrevo fazendo as alterações necessárias. Então, eu deixei aqui um comecinho para vocês terem um modelo. Então, os meninos irão, né? Aí temos lá a sugestão. Vocês vão continuar daqui para cá. Então, tá. Pegaram? Não. Pegarão. Futuro, né? Passado termina com M. AM. Futuro termina com ão. Eles pegarão o sapo por uma perna e tibum. Até aqui eu escrevi. Então, rebolaram no passado, no futuro, vai ser como? Já dei a dica para vocês, então vocês vão continuar essa frase colocando o tempo verbal no futuro. Na atividade 7, temos a e a B, para vocês escreverem, né, essas frases no presente, que está acontecendo agora. A atividade 5 serve como um modelinho para vocês também. E na A, eu deixei para vocês, ó, o homem agarrou o sapo. Se estivesse acontecendo agora, vocês vendo essa cena agora, seria como? O homem agarra o sapo.
tá bom? E com esse modelo, vocês vão fazer a atividade B. O homem levou o sapo para os filhos brincarem. Vocês vão pegar esse levou, colocar no presente e reescrever essa frase. Atividade 8. Nela está escrito, imagine o sapo no dia seguinte, ou seja, se é no dia seguinte, então algo já aconteceu no dia anterior, correto? Contando para os amigos sapos o que falou para enganar os meninos. Reescreva as falas ditas por eles, usando o tempo passado. Então, aqui, esses trechos, vocês vão escrever todos eles aqui na parte de baixo. Então, espinho não fura meu couro. Eu no fogo estou em casa. Pedra não mata sapo, faca não atravessa. Então, aqui os verbos estão no presente. Mas no dia seguinte já aconteceu. Então, é o quê? Passado. Então, vocês vão transcrever a fala do sapo contando para os amigos todas essas frases, porém no passado. Então, tem aqui um comecinho no livro para vocês, ó. A primeira frase é, espinho não fura meu couro. Então, o livro continua. Eu disse, por quê? Porque ele está contando para alguém. Então, tem que pensar nisso também. Eu disse que no espinho não furava, aí ó, passado, meu couro. Que no fogo eu estou em casa? Não, eu estava passada em casa. E assim, de acordo com esse modelinho, vocês vão continuando as outras duas últimas frases que faltam. E aqui na página 152 temos a atividade 9, tá bom? Tá assim, escreva a frase no tempo indicado. Então, passado, presente, futuro. Qual é a frase no passado? Aí o sapo ficou, que é o nosso verbo, triste. No presente, reescrevendo a mesma frase, só que colocando o verbo no presente, como que fica? Aí o sapo ficou, que é passado? Não, presente. Aí o sapo fica triste. E no futuro, como que será? Então, vocês vão escrever, aí o sapo vai colocar esse verbo no futuro, triste, e o ponto final, tá bom? As palavras que variam, isto é, que se alteraram, indicando os tempos presente, passado e futuro, são os verbos, como já sabemos, tá bom? E por último, hora de organizar o que estudamos, que são os tempos verbais, tá bom? Tá escrito, completem o esquema com exemplos empregando o verbo enganar, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui o verbo enganar no presente, tá bom? Exemplos dele, aqui tem até uma dica, palavra variável, que indicação e marca de tempo que os fatos acontecem, tá bom? Então, exemplos do verbo enganar no presente, como que fica enganar no presente, como que fica enganar no passado e como fica o verbo enganar no futuro, então vocês escrevam nos quadros abaixo. Finalizando as explicações de língua portuguesa, então vamos então para as explicações de matemática, dando início lá na página 135 do livro didático. Lembrando também que a continuação da aula anterior, estamos estudando o quê? A unidade de milhar, que são os números que têm 4 algarismos. Na atividade 1, temos aqui como material concreto o material dourado para vocês, né? Colocando exemplo da o milhar, centena, dezena da unidade. Aqui diz, observe como podemos representar o número 1263 usando as peças do material dourado. Então, a unidade de milhar representado pelo cubo, 200 representado por 2 placas, pois cada uma tem 100, né? 60 representado por 6 barras, pois cada barra é uma dezena, então 6 dezenas que é igual a 60, e 3 unidades representadas por 3 cubinhos, tá bom? E como escrevemos isso? A escrita por extenso desse número, então 1263. E sempre com o ponto final. Então, essa é a representação escrita do número. Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ter que fazer isso aqui também, tá bom? E a escrita decomposta também das casas, né, do valor posicional de cada número. Então, ó, unidade de milhar, né, uma unidade de milhar, pois é um cubo, representando 1000, 200 representa o quê? 2 centenas. Observe aqui as duas placas. 60 representa o quê? 6 dezenas. Eu tenho 6 partes com 10, né, no seu conjuntinho. 6 grupinhos de 10 unidades, formando o quê? 6 dezenas, tá bom? E 3, o algarismo 3 unidades, representado por 3 cubinhos. Depois temos aqui a atividade que vocês queiram fazer conforme o modelinho acima, tá bom? Agora complete e registre o número representado abaixo, com algarismos e por extenso.
Então, vocês vão, quantos cubos tem aqui? Então, vocês vão saber qual é a unidade de milhar. Quantas placas tem aqui? Vocês vão contar, vocês vão descobrir a parte da centena. Quantas barras tem aqui? Vocês vão descobrir a parte da dezena. E quantos cubinhos tem aqui é a parte da unidade. Então, descubram o que esse material dourado está representando e façam igual no modelo aqui acima. Coloquem ele representado no valor posicional, quantos na unidade de milhar, quantos na centena, quantos na dezena, quantos na unidade, tá bom? E escreva, né? Escreva por extenso o número que formou. Como aqui na atividade de cima está escrito 1263, da mesma forma vocês vão reescrever essa frase representando esse número na escrita aqui na lacuna abaixo. Depois temos a atividade 2. Aqui temos uma atividade que vocês irão fazer. O livro deixou um modelo, eu deixei outro modelo para vocês e o último vocês vão fazer. Observe como o número 1657 foi decomposto. Então, vamos lá, 1657, como é a decomposição dele? Repartindo as partes das casas, do valor posicional de cada número. É igual a uma unidade de milhar, que é o 1000, 6 centenas, que é o 600, 5 dezenas, representando aqui os 50, e 7 unidades, representando os 7 aqui na unidade, tá bom? Então, é assim que decompomos o número. Como que fica, então? Uma unidade de milhar o quê? 1000, não é? 6 centenas, 600, 5 dezenas, 50, 7 unidades, 7. Então, igual a 1000 mais. Lembra que eu falava para você na sala de aula, quando for decompor, nunca esqueçam de colocar o mais entre os números. 1000 mais 600 mais 50 mais 7, tá bom? É igual ao quê? 1657. Esse é o modelo que o livro deixou. Depois vem assim, agora façam o mesmo para os números a seguir. Aí eu deixei mais um modelo para vocês, tá? Aqui a resposta. 1238 é igual a, como vocês vão pôr? Igual em cima, igual a uma unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 8 unidades. Então, depois embaixo eu vou copiar o número novamente. Aqui no caso, 1238 é igual a 1000 mais 200 mais 30 mais 8. E aqui temos o número decomposto. Então, de acordo com esses dois modelos, vocês vão fazer a atividade B, que é o número 1032. Agora, vamos para a próxima página. Aqui na atividade 3, temos a representação do número, mas não é no material dourado. É no ábaco, e o livro deu aqui um exemplo. Ó. Observe como podemos representar o número 1213 no ábaco de pinos e também no quadro. Então, vamos lá, 1213, ele está representado aqui primeiramente no ábaco. Então, o número que tiver aqui vai ser o tanto de argolinha que tiver na unidade. Qual é a dezena lá? Não é 1 representando uma dezena ou 10? Então, eu vou colocar uma argola aqui na centena, não tem representando 2 centenas? Então, eu vou colocar 2 argolinhas na centena. E a minha unidade de milhar não é 1, representando 1 milhar, ou seja, 1000. Então, eu vou colocar uma argolinha representando 1 milhar. Tá bom? Então, é assim que representamos o número 1213. E no quadro de valor posicional, como que fica representado esse número? Cada número na sua casa, tá bom? Então, ficou unidade 3, dezena 1, centena 2, unidade de milhar 1, 1213. Tá bom? Depois temos aqui algumas atividades para vocês fazerem. Eu deixei a A como modelo, vou fazer a B e a C, ó. Para cada item, observe o número representado no ábaco. Então, vocês vão observar no ábaco o número, o ábaco de pinos, vão ter que contar, tá bom? Contar, pega o lápis de escrever e conta cada pininho, faz um tracinho para vocês poderem saber a quantidade de cada pininho, a argolinha de cada... dos pinos, de cada casinha também, e registre no quadro. Então, temos aqui, na unidade, não temos nada, né? Na A, então, 0 no meu quadro de valor posicional. Vou começar pela unidade também, 0. Na dezena, eu tenho uma argolinha, representando o quê? Uma dezena. Então, aqui no meu quadro de valor posicional, vou colocar um 1 na dezena também. Centena, não tenho pinos, né? Não tenho argolinha nos pinos, no pino, então, 0. E na unidade de milhar, eu tenho uma argolinha no pino representando 1 milhar. Então, aqui no quadro de valor, vou colocar 1 também. Que número é esse? 1010. Então, de acordo com esse modelo, vocês vão fazer a atividade B e a atividade C. E na atividade 4, vemos aqui que tem um número representado no material dourado, já não é mais o ábaco, e um enunciado. Nelson queria
representar o número 1352, usando peças do material dourado. Mas ele cometeu um engano. Observe e responda as questões. Que engano foi esse? Vocês vão contar quantas unidades de milhar tem, quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades, né? Que número Nelson representou? Então, temos aqui 1325. Então, vocês completem aí na lacuna de vocês. B. Como se lê o número que Nelson representou? Lembra da escrita dos números? Então, eu deixei aqui para vocês. 1325, tá bom? Essa é a representação escrita do número. E o ponto final. Então, escrevam aí também, tá? Aí, na C, vocês vão fazer, tá bom? Qual foi o engano cometido por Nelson? Então, vocês vão escrever qual era o número que ele queria, mas qual é o número que ele queria representar, mas o que ele representou, qual foi o engano, aonde que ele se enganou, em qual momento ele se enganou. Então, escrevam aqui e expliquem para mim abaixo. Agora, vamos para a próxima página, 137, na atividade 5, está escrito, faça o que se pede em cada item. A. Em qual dos ábacos abaixo está representando o número 1624? Então, vocês vão contar o número 1. Qual é a dica que eu dou para vocês? Registrem aqui do lado ou embaixo de cada valor posicional um número, no 2, no ábaco 2, no ábaco 3. Assim vocês não vão esquecer e vão representar o número 1624. Então, vocês vão descobrir em qual desses 3 ábacos está representando o número 1624. Ainda na atividade 5, só que B, presta atenção nessa atividade. Ó. Agora, complete a decomposição do número representado em cada ábaco. Então, no ábaco 1, no primeiro ábaco, temos aqui o valor dele. Qual é o valor dele? Eu deixei de modelo para vocês. Porque na atividade B tem 3 tópicos, tá bom? Não é um embaixo do outro. Vocês vão seguir a sequência do primeiro tópico, do segundo tópico, do terceiro tópico. Então, deixei o primeiro tópico feito para vocês. O ábaco 1, que número é esse? Então, é 1264. Como que é a decomposição dele? 1000 mais 200 mais 60 mais 4. O ábaco 2, qual é o número? Vocês vão descobrir e vão colocar aqui. Depois vai fazer a decomposição dele. O ábaco 3, qual é o número? Vocês vão descobrir, vão preencher a lacuna e vai colocar ele decomposto, tá bom? Atividade 6. Observe as peças de material dourado representadas abaixo, tá bom? Então, temos aqui um cubo, temos aqui placas, dezenas, né, as barras e os cubinhos representando a unidade. Então, que número é esse? Na atividade já eu deixei aqui para vocês, né? Contorne as peças que você usaria para compor o número 1857. Está circulado aqui, já está contornado. Então, vocês contornem também. Aí, na atividade B, vocês vão fazer. Complete as lacunas de acordo com as peças que você contornou no item anterior. Ou seja, você vai colocar esse número decomposto, representando, tá? A decomposição deles na lacuna, que o total dá 1857. Assim, finalizamos as explicações de matemática da semana. Agora, vamos para as explicações de história da semana. Na página 116 do livro, temos aqui Cotidiano na Aldeia. Nessa parte, vocês vão aprender como que é a divisão, né, dos afazeres, das tarefas entre os homens e as mulheres da comunidade indígena. Sabendo disso, vocês lerão esse pequeno texto, grifando as partes importantes. Temos 2 imagens de apoio, vocês vão fazer o quê? Leitura de imagem. A primeira imagem, o que está acontecendo? A legenda também ajuda a gente a compreender a imagem. A segunda imagem, faça a leitura também da imagem e legenda para abaixo responder as questões. Na atividade 1, fala que nas aldeias indígenas há divisão de trabalho entre homens e mulheres. E nós, na nossa sociedade, será que há essa divisão? Então, temos uma perguntinha aqui, como acontece, né? Como acontece a divisão de trabalho na comunidade em que você vive? Ou seja, na nossa sociedade. Escreva no caderno um pequeno texto sobre isso, então vocês vão responder no caderno. Sobre como vocês observam o mundo dos adultos, né? Vocês observam, vocês veem na família de vocês, na sociedade, como que para vocês é dividido as tarefas, né? O trabalho, no meio onde vivemos. E na atividade 2, vocês podem até estar fazendo no livro ou no caderno também para dar continuação. Mas ela diz assim, explique a frase. Não há especialização do trabalho nem divisão de profissões. Essa é uma afirmação. Está dizendo o quê? Que
comunidade indígena, não há especialização do trabalho. Ou seja, ninguém é especificado a fazer só apenas uma determinada coisa, ó, nem divisão de profissões. O que será que isso quer dizer? Apenas vocês precisam explicar o que esse termo, essa frase está se referindo. E o texto no início da página pode ajudar vocês a responder essa questão. Agora vamos para a página 117. Temos aqui um outro texto que vocês irão ler, ó, Cotidiano dos Índios no Rio. Vocês lerão com muita atenção, grifarão as partes importantes, pois embaixo há um tópico onde há uma atividade que vocês irão fazer. Está escrito: indique quem realiza cada atividade. Então, A para homens, B para mulheres, C para comunidade. Temos aqui 4 frases, ok? Desmatar e queimar a floresta. Quem faz essa parte? Né? Na divisão de tarefas, de acordo com o texto, vocês vão colocar lá, se for homem A, se for mulheres B, se for comunidade C, tá bom? Por isso que há necessidade de ler o texto com atenção. Assim finalizamos as explicações de história. Vamos então para as explicações de geografia, dando início na página 101 do livro. Nessa parte que irá falar sobre a pecuária, aqui em geografia, vai nos explicar, né, que a pecuária é a criação de animais. Temos aqui um pequeno texto que vocês irão ler e temos aqui várias imagens que vai ajudar muito vocês. Então, vejam com muita atenção. Temos aqui 5 imagens de criação, né, de 5 animais diferentes que fazem parte da pecuária, tá bom? Temos aqui criação de boi, de porco, ovelha, de aves, de cabras. E através dessa imagem, perceba que cada imagem é uma letra, o A, B, C, D, E. Vocês vão fazer a atividade 9. Está escrito assim: com a ajuda de um dicionário ou com a família de vocês, com a internet, porque agora vocês podem utilizar essa tecnologia, esse mecanismo a favor da educação, né, a favor dos estudos de vocês. Escreva em cada quadrinho a letra da foto de acordo com o tipo de criação retratada. Então vamos lá, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 frases. Cada quadrinho vocês vão ter que colocar uma letra referente à imagem. Por exemplo, vou falar a primeira para vocês. Gado bovino significa o quê? A criação de boi. Ok, pessoal? Então, vocês vão colocar aqui na primeira A. E assim as outras vocês vão fazendo também com a ajuda de um adulto, de um dicionário, dos estudos pela internet. Indo para a próxima página, 102, há uma continuação sobre o trabalho no campo, né? Outras atividades econômicas. Então, no campo não existe apenas a pecuária, existem outras atividades econômicas. Nesse texto, irá falar sobre o extrativismo e o turismo, tá bom? Então, nessa primeira parte, vai explicar o que é o extrativismo, tem a imagem de apoio com legenda. E nessa segunda parte, vai explicar o que é o turismo, ou melhor, o turismo rural, e uma imagem com legenda também. Depois, tem 2 atividades, a 10 e a 11. A 10 está escrito: assinale com um X os produtos obtidos no extrativismo. Então, temos aqui peixe, milho, açaí, soja e sal. Vocês vão fazer um X apenas nos produtos que são obtidos através do extrativismo. Então, vocês vão ler novamente o texto e fazer o X aonde é necessário, tá bom? Depois temos a atividade 11. Pessoal, você já visitou uma área rural? Em caso afirmativo, quais características e atividades mais chamaram sua atenção? Então, aqui pergunto se vocês já foram para uma área rural, principalmente de grande extensão, onde há mais vegetação, o campo, né? E sempre há atividades na área rural, como, por exemplo, a agricultura, como já estudamos anteriormente, a pecuária, como já foi estudado também. Então, relembrando e fazendo uma reflexão sobre esses aspectos, vocês vão dizer se vocês já visitaram e o que chamou a atenção de vocês no que vocês viram e presenciaram na área rural. Agora, vamos para as explicações de ciências, na página 107 do livro, onde temos o texto, o revestimento do corpo. Então, leiam esse texto com muita atenção, grifando as partes que vocês acharem importantes, porque vocês irão aprender como é formado o nosso corpo. Na página 108 tem mais texto falando sobre o corpo, cuidados com a pele. Então, além de aprendermos sobre como funciona o nosso corpo, iremos aprender também a como nos cuidar adequadamente. E por último, na página 109, irá ter a continuação desse texto. Vocês irão ler as imagens, 3 imagens e as legendas. E lá embaixo tem uma atividade que vocês irão fazer no caderno. Está escrito assim:
um quadro dividido ao meio, ou seja, vai ter duas partes. Cada parte vai ser classificada alguma coisa. Vamos ver o que vocês vão fazer no caderno. Ó. Em um lado, escreva o nome de todos os animais que você lembrar que tem pelo, ou seja, os animais que contêm pelo. E do outro lado desse quadro, né, da folha do caderno, vocês vão escrever os nomes dos que não têm pelos. Para ajudar vocês, vocês podem fazer o quê? Uma pesquisa, óbvio, que ajudar vocês a fazer essa atividade e me enviem a foto, tá bom? Não esqueçam. E assim finalizo as explicações da semana e uma boa aula a todos.